Nosso assunto é movimento e corpo. Não nos parece muito próprio o título, mas nós vamos ver se no final nós entendemos o título dessa aula. Talvez noutra ocasião se coloque outro título para essa aula, mas enquanto não fazemos essa mudança, vamos manter esse título que está. O texto da palavra de Deus está principalmente aqui, vamos ler 2 Samuel, capítulo 1, verso 7. 2 Samuel, capítulo 1, verso 7. 2 Samuel, desculpem, errei por 2, capítulo 2, 7. Ainda bem que estão aí, né? Com o piloto. Então vamos ler comigo. Então é 2:7, hein? Comigo. Esforcem-se, pois agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Quando nós falamos em obra é uma palavra que nós usamos como algo semelhante a uma construção. Então, para nós, obra é a realização de um projeto orientado e dirigido pelo Espírito Santo, que tem aquilo que toda obra deve ter: um começo e, evidentemente, um fim. Deus nunca deixou o homem à deriva, sem entender o que ele quer, o que ele queria, desde a criação. E na luta do tempo, nessa passagem de tempo, quando você abre a Bíblia, você vai ver essa, vamos dizer, essa batalha que se cria no entendimento das coisas que estão entre Deus e o homem. O homem por si é incapaz de atingir o pensamento de Deus. E ele não precisa de viver essa luta que às vezes se trava dele querer entender a Deus racionalmente. Porque com a razão ele vai a um certo limite só. Então Deus, ele não se revela simplesmente pela razão. A razão, quando você conhece Deus pela razão, você conhece o panteísmo. Então, toda a natureza é de Deus, né? A florzinha, a abelha, aquelas coisas que todo mundo gosta para usar como, né? Como elemento da obra criadora, a delicadeza, a poesia e tal, tudo bem. Mas a obra criadora tem fim. Ela tem fim. Quando você abre a Bíblia, o primeiro versículo lá no original, lá no hebraico, é aquela célebre frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, Bará, Elohim. Então, o Bará ali é o verbo criar. E a tradução
no original é essa: criou do nada para existir por um tempo determinado. Então tudo tem começo na obra criadora e tem fim. E toda profecia fala de um fim, fala de um tempo, do fim do homem, fala do fim de todas as coisas, não é? O envelhecimento natural de todas as coisas. Inclusive Pedro fala que a terra passará em grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão e toda obra que nela existe perecerá. Pedro, lá o pescador, que entendia pouco de física, especialmente física nuclear, ele falou os 3 elementos da fissão atômica: calor, luz. Então veja aqui: calor, luz e estrondo, né? E barulho. Então a obra criadora não é a preocupação de Deus. Ele tem um contrato, não é? Uma aliança com o homem nessa obra criadora. Porque ela vem existindo, e a grande verdade, tudo que foi criado de forma a sobejar. Então, o mar, os rios, as florestas, então o meio ambiente em si. Agora, se há, naturalmente, uma deteriorização desse ambiente, o culpado foi o homem, que não soube explorar. Mas mesmo assim, Deus levanta em determinados tempos homens que vão dar uma nova vida a esse projeto, no sentido de preservação, no sentido de criar mecanismos, no sentido de substituir as ausências, as faltas. Hoje você tem tecnologia para tudo. Então o homem é capaz de sobreviver apesar de toda essa degeneração que nós vemos em todo esse universo da obra criadora. Porque há uma palavra de garantia da parte de Deus. Mas isso é um aspecto que é importante para nós, quando nós vivemos, precisamos dele, não é? Mas o que, na verdade, vem sempre colocado diante do homem é o projeto de Deus para o homem. Esse projeto, ele está encerrado aqui na Bíblia. Então, ontem os irmãos tiveram uma aula sobre a Bíblia, livro da vida, não foi isso? Não é? Palavra, não é? Palavra da vida, mostrando que a Bíblia aponta para uma vida eterna. Então é um projeto de Deus, ele está aqui, ele entra linearmente, é um mistério que entra linearmente no Velho Testamento, ele permeia toda a palavra, toda a Bíblia e vai até o Apocalipse, até o último livro da Bíblia, que é no Novo Testamento, apontando exatamente para um projeto completo. Então está falando de obra. A obra que nós sempre mencionamos, essa expressão, essa palavra, está relacionada com a obra que o Espírito Santo está realizando. Em cada época da vida da igreja, o Espírito Santo vem realizando uma obra. Em cada época há uma ênfase. Os irmãos vão chegar aqui ao 4º período, ao 5º período, ao 6º período, vão conhecer a história da igreja, não a história simplesmente, essa história que nos trouxe até aqui, evidentemente que ela tem uma participação, mas o assunto quando é dado aqui é sobre o aspecto profético. Os fatos todos
as ocorrências todas que existiram na vida da igreja, desde o seu primeiro dia até o último dia, que será o arrebatamento da igreja. Então a preocupação de Deus foi atingir o homem. E nisso há sempre aquelas expressões da parte de Deus que estão aqui na Bíblia, no relacionamento com o homem, com figuras, com nomes. Os irmãos tiveram ontem a história de Davi e viram um homem que Deus amou. A palavra do Senhor diz assim: amei a Davi, homem segundo o meu coração, fará toda a minha vontade. Abraão, meu servo. Abraão, meu servo. Com meu servo Moisés, diz, aliás, ele usa até a expressão Abraão, meu amigo, né? Com Moisés, meu servo, eu falo boca a boca. Então, o desejo de Deus foi sempre se revelar ao homem. Agora, o homem coloca os obstáculos, ele coloca os motivos dele, ele coloca a razão dele. O que Deus não interfere, porque, na verdade, quando ele cria o homem, ele cria um ser livre. Por que ele cria um ser livre? Ele cria um ser livre porque o homem, como é dotado de uma mente, como ele é dotado dessa coisa extraordinária que é a mente, ele é capaz de viajar em segundos, distâncias enormes, ele é capaz de penetrar, ou de entender, ou de elaborar fatos e coisas e elementos que outros não conseguem penetrar, naquele momento, naquele instante. Se agora nós parássemos aqui e fôssemos medir onde estão algumas mentes, quilômetros, milhões de quilômetros somados aqui dariam. Então o homem em si foi criado para fazer a sua própria história. Ele não foi criado simplesmente para ser um elemento que estivesse sendo teleguiado. O homem foi criado para ser independente, para agir por conta própria, para ter a sua própria consciência, a sua própria personalidade. Isso se chama livre-arbítrio. Então o homem é árbitro de si mesmo. Então quando você vê os fatos em sua volta, então a enfermidade, a doença, o mal, o acidente, às vezes de um ente querido, de um amigo, de uma pessoa, então às vezes choca. E às vezes a pessoa diz assim: mas Deus não foi bom comigo. Não, Deus, a chuva, aquilo que Ele cria, aquilo que Ele formulou para o homem, Ele não mudou nada. A Terra está girando dentro do seu próprio eixo, os planetas estão em suas órbitas, o verão, o inverno, o outono, a primavera, eles estão nas suas coisas, o mar tem os seus limites. Agora, quando o homem penetra, ele vai além dos seus limites próprios. Então ele fere essa obra e quer que Deus resolva esse problema. Então ele acha que Deus vai resolver os problemas dele, porque ele merece fazer tudo errado e Deus tem que acertar todo o erro que ele comete. Então, nesse aspecto, nós temos que entender aquilo que se chama o livre-arbítrio. Assim, a obra é a obra que o Espírito Santo está realizando. O Espírito Santo sempre realizou a sua obra no decorrer dos séculos. Agora, em cada época, uma ênfase. Qual é a ênfase agora? Que ênfase é essa? Quem é que traz essa para o nosso meio? Quem é que nos indica? Quem é que caracteriza esse momento, essa ênfase? É o Espírito Santo, porque ele é o responsável pela existência da igreja. A partir do Pentecostes, então, o Espírito de Jesus.
o sangue de Jesus, a vida que ele derramou, ali no Calvário, que foi depois caracterizado pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. O fato se deu, a vida biológica se extinguiu ali, mas a troca, a mudança, a figura do sangue passou a ser o Pentecostes, passou o Espírito Santo, porque Jesus foi assunto aos céus e ele enviou o seu Espírito, que é o Espírito Santo. Então, a partir dali, o homem passou a privar da intimidade de Deus através do Espírito Santo. Ninguém foi obrigado a fazer isso. Mas um dia o Espírito Santo veio e tocou no seu coração. E ele toca no coração das pessoas em várias épocas da vida. E as pessoas têm o direito de rejeitar ou também de aceitar. Então Deus não impõe isso a ninguém, não é uma imposição. E nesse aspecto, tudo foi feito no sentido de não apresentar, Deus não se apresentará ao homem como um exator, como aquele que quer as coisas da forma que ele vai impor. Mas ele tem as suas leis. E ele não muda nas suas leis. Então as leis são taxativas. Porque quando ele cria a lei da gravidade, ele criou uma lei que é um grande benefício para todos nós. Porque se essa lei não estivesse funcionando, tivesse tudo mais ou menos, então tinha gente aqui de cabeça para baixo hoje, outro subindo, outro descendo, batendo na cabeça. Porque não tem a lei da gravidade. A lei da gravidade é mais ou menos. Ele não cria as coisas assim. Ele cria a lei está estabelecida para todas as pessoas. Então não há mudança na forma como Deus age, na sua justiça. Porque quando ele cria todas as coisas, ele cria um projeto de justiça. Porque toda manifestação dele, com relação aos atos dele, são atos chamados atos de justiça. Então, a partir daí, o homem começa a conviver com isso. Então, não há uma mudança naquilo que Deus faz. Nesse nível de raciocínio, ou de entendimento, não é bem raciocínio, você vai entender aquilo que ele diz, que a Bíblia diz assim: quem crê está salvo, quem não crê vai ser condenado. É assim? Hein? É assim? Já está condenado. Porque a lei, ela inclui e exclui. O projeto de Deus, ele mantém o projeto dele. Se você quebrou a lei, você tem os resultados. Eu vou jogar isso aqui para cima. Você pode jogar, vai cair na cabeça de alguém. Alguém vai dizer: não, você pode jogar, deixa que não caia na minha cabeça. Caindo na sua está ótimo para mim. Então, mas eu sei que eu não posso quebrar essa lei. Então, mas se eu quiser quebrar a lei, eu posso quebrar. Eu posso quebrar, mas eu recebo as consequências disso aqui. Mas foi a lei que foi ruim para mim? A lei foi ruim para mim? Não, eu que fui ruim para a lei. Eu que quis entender a lei da minha maneira e não deu certo. Então, o que Deus faz, o projeto dele é um projeto onde não há sombra nem variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A religião em si, até com o nome de cristianismo, ela muda. Ela muda por quê? Porque ela não tem compromisso com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem dita as normas. Quem dita as normas é o próprio homem, né? Então, é uma reunião de grandes líderes, de pessoas muito inteligentes, de pessoas extraordinárias, de pessoas que são donas de Deus, e elas podem fazer tudo. Elas podem dizer hoje que eu sou santo e dizer que amanhã eu não sou mais santo. E fica por isso mesmo. Então, o entendimento é esse.
Quando nós chegamos hoje, nós chegamos a uma posição, uma situação, porque Deus vem nos encaminhando para o entendimento, para esse momento. Observe. Se outros estão vivendo outro momento, nós não temos nada com isso. Mas para nós, o Senhor nos trouxe para um entendimento para esse momento que nós estamos vivendo. Qual é o entendimento do momento que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo agora um entendimento onde a igreja de Cristo, a igreja fiel, ela tem que se apresentar como corpo. Ela não tem que se auto-afirmar ou autodeterminar, ou ela não tem que se rotular como corpo. Isso não é importante, porque isso vai dar razão, mas ela é corpo quando ela deixa o Espírito Santo, que é o sangue, realizar as suas funções. Então o sangue no corpo, ele vai realizar essas funções. Ele vai estimular, é a própria vida. Então o sangue é um mistério que está dentro do corpo. Nesse caso, o que faz o sangue em qualquer corpo? Alimenta e purifica. Então, quando ele empurra, o coração empurra o sangue, ele age como bomba. Premente, alimento. Ele aspira o sangue, purificação. Então é o tempo inteiro, acionado por uma vida que você não define. É um poder que faz com que isso aconteça. Então a igreja fiel, a igreja de Cristo, a vida dela, ela se expressa dentro desse contexto, dentro dessa dinâmica, desse mistério que está dentro desse corpo. Então a função do sangue é essa: tudo que a vida propicia ao homem tem que estar nesse contexto, para que o homem em si possa realizar todas as suas funções. Então ele possa se apresentar no meio, ele possa sobreviver, então ele possa ter aquilo que se chama a saúde, aquele elemento fundamental. Então é isso que é o corpo. O corpo de Cristo é o corpo perfeito, onde a saúde está presente no fato de que o Espírito Santo, que é o sangue de Jesus, está dirigindo, determinando, ele está dando, ele está estimulando esse corpo para que ele realize todas as suas funções vitais, suas funções neurológicas. Qual é a função do Espírito Santo agora? Então, quando nós pegamos o passado, nós vamos deixar o passado, vamos dizer agora, o que é que o Espírito Santo quer agora desse corpo? Ele quer agora desse corpo uma dependência. Por quê? Porque a igreja é corpo de Cristo e é a noiva de Cristo. E ela um dia vai embora, porque a eternidade só se completará com a presença da igreja na eternidade. Porque é o projeto, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. Porque a igreja foi dada como noiva a Jesus, pelo fato dele ter morrido por ela. Então, quando você abre a Bíblia, todo casamento você vê: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se deu. Então, é o paralelo da relação do casamento, é o mesmo paralelo da relação de Jesus com a igreja. Então, quando você vê esse paralelo, você vai ver alguns aspectos que são fundamentais. O que é que une esse paralelo? É o amor. Essa relação que une, que existe no casamento, é o amor.
A relação que existe entre a igreja e Jesus é o amor. O amor de Deus qual é? O sangue que derramou do seu próprio Filho. E a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não houve maior amor na história do mundo do que o amor de Deus, quando deu seu único Filho para derramar o seu grande amor, que é o sangue dele. Ele deu tudo que o Filho tinha, que era o sangue, que era o Espírito Santo, e esse Espírito Santo foi derramado. Então foi a partir do Pentecostes. Agora o momento, qual é? Para quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, ele pousava sobre determinadas vidas. Mas no Novo Testamento, a partir de Jesus, o Espírito Santo foi derramado. Então é uma bênção que qualquer pessoa pode ter, desde que ele tenha seu único Salvador. Porque o Espírito Santo não tem compromisso com duas noivas. O Espírito Santo não tem compromisso com a mulher e a concubina. Ele tem compromisso com a igreja fiel. Ele não tem compromisso com uma igreja infiel, que a Bíblia cita aqui, até com palavras fortes no Apocalipse, como a grande prostituta, que parece com a igreja de Cristo, que tem tudo da igreja de Cristo, mas que não é a igreja de Cristo. Se veste como a igreja de Cristo. Ouro, prata, pedras preciosas, mas que vende corpos e almas humanas. Aqui no Apocalipse. Vai chegar um momento que os irmãos vão até ouvir alguma aula sobre isso. Então veja aqui, o Espírito Santo, ele só tem compromisso com a noiva. Qual é a noiva? É a que tem o Espírito dele, é aquela que está na obediência, é aquela que está ouvindo a voz do Senhor. Por quê? Ele está preparando essa noiva porque ela vai embora. De que forma ele está preparando? Ele está preparando da mesma forma como Abraão mandou preparar Rebeca para casar com seu filho. Eliezer foi enviado, na tipologia bíblica, acima do Espírito Santo, foi enviado para buscar Rebeca. Chegou lá, ele trouxe os camelos, os carregados de objetos ali, vasos de prata, de ouro e tudo isso. E não somente isso, mas deu a Rebeca os adereços todos, colares, tudo aquilo, não é? Toda aquela riqueza que ele trouxe, que era de Abraão, ele trouxe para enfeitar, para adornar Rebeca, porque Rebeca ia casar com seu filho. Era um momento. Da mesma forma, o Espírito Santo está fazendo isso. Ele está trazendo da parte de Deus os elementos para preparar essa igreja que vai embora. Ela vai subir. O que, de um modo geral, a grande dificuldade, que não foi dificuldade para dizer isso lá para os irmãos da União Soviética, porque eles vindo de uma situação que estavam, de repressão, de perseguição de tantas coisas, eles entendem que o momento é uma oportunidade para eles. O que não é para o Ocidente, o Ocidente tem muita coisa para fazer ainda. Nós viemos do meio de religiões, de grupos religiosos que nunca se interessaram por uma experiência com Deus, nunca se interessaram por obedecer, nunca tiveram a experiência de querer obedecer, nunca. É tudo mais ou menos. Não, anda mais ou menos, Deus é bom, mas eu faço o que eu quero, eu faço hoje aquilo que Deus quer, mas amanhã eu faço o que eu quero. Então, é isso. A nossa experiência foi diferente, foi aquilo que os irmãos viram, a obra de Saul e a obra de Davi. Qual foi a diferença? Todos os dois foram chamados por Deus? Todos os dois foram chamados por Deus, mas um obedeceu. Um queria agradar a Deus, o outro queria agradar a ele próprio, que era Saul. Não quis agradar a ele próprio. E qual foi o resultado? Terminou aonde, Saul? Onde terminam todos aqueles que acham que Deus é um religioso e que eles não podem dispensar esse religioso para a religião deles. Veja os irmãos que é preciso entender
o momento que nós estamos vivendo. A igreja vai partir, ela vai sair. Quando nós falamos que a igreja vai partir, nós não estamos dizendo que a igreja vai embora hoje, que ela vai embora amanhã, que ela vai ser arrebatada. Mesmo porque muitos não sabem nem o que é arrebatamento. A própria religião em si, o nome de cristianismo, ela nunca se importou com isso. Mas ela não se importou por quê? Porque ela não tem compromisso com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode dizer isso para elas. Porque quando o Espírito Santo fala, é teórico, tudo é teórico. Não existe a prática, não existe a experiência. Existe um público que ouve e não tem experiência. E faz tudo que se manda. Mas ele não tem uma experiência com Deus. O Espírito Santo tem um compromisso, é retirar a igreja. Agora nós fazemos uma pergunta. A igreja já pode subir, ela está em condições de partir? Então às vezes a gente olha para si, para dentro de si, e a gente vai ver, não, quem sabe, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu estou preparado? Isso é questão pessoal. Porque a operação do Espírito Santo está sendo, né, está em andamento. É tirar a igreja, adorná-la nessa hora, prepará-la para o encontro com o noivo e revelar o noivo. Revelar o noivo. Quando nós pegamos Bíblia e pegamos letra, não temos revelação. Mas o mistério está aqui, está na palavra, que é Jesus. Ele se revela em toda a Bíblia. Mas aí você tem que ver onde está a revelação, onde é que ele está aqui. Então ele quer se revelar. Por que ele quer se revelar? Porque é o noivo que precisa ser conhecido da noiva. A noiva conhece por carta, ela conhece por correspondência, já ouviu falar, né? É da mesma forma que Rebeca sabia que existia o noivo lá. Mas ela precisou conhecer que o noivo tinha condições, que ele, né, enviou para ela toda aquela riqueza, aqueles elementos que ela precisava. Então, a igreja dos nossos dias, ou ela reconhece os bens que vêm da parte do Senhor, ou ela não é a igreja do Senhor, não é a noiva. Ou ela entende que ela é a noiva e que não há outra, ou ela entende que Jesus só amou uma, ou ela vai ficar. Porque quando você pensa que Jesus salva, e que Pedro salva, e que Maria salva, que Antônio salva, que Sebastião salva, então você não creu em Jesus. Simplesmente não creu em Jesus. Jesus ficou só uma figura, um pano de fundo. E o Espírito Santo, ele vai honrar a quem está crendo em Pedro para se salvar? Sim ou não? Evidentemente que não. O Espírito Santo não tem compromisso com Pedro. Tem compromisso com Paulo, tem com João. Foram servos de Deus. Comigo, qualquer outra pessoa? Não. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é separar a igreja fiel. Uma só. Uma só. É só ela. É a noiva. É a escolhida. Não tem duas. Por isso só tem um Salvador. Porque o sangue dele, desse Salvador, é que veio para essa igreja. Ele não veio para outra, não veio para noiva, para namorado, para concubina. Não veio. Ele veio para fiel. Então, essa igreja tem um compromisso. E esse entendimento é o entendimento do momento que estamos vivendo. São 2000 anos quase. Não é que, quando dizemos são 2000 anos, porque na verdade 2000 anos vai ser no ano 33, porque foi no Pentecostes, foi depois da morte e ressurreição de Jesus que veio, foi derramado o Espírito Santo, que então a igreja passou a existir a partir do ano 33. Então as pessoas dizem, 2000 chegará e 2000 não passará. Isso é conversa, não é? Isso é relógio marcando bobagem. Não tem nada, a palavra do Senhor, ninguém sabe o dia nem a hora. Agora, nós dissemos para os irmãos lá na União Soviética, dissemos o seguinte: olha, se nós hoje, a partir de hoje, imaginássemos uma sugestão, uma suposição, de que Jesus viria
de fato, 2000 anos depois, porque você vai inferir o seguinte: de Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos. A igreja, mais 2000 anos. Isso se chama dispensação. Mais o milênio, que é profetizado na Bíblia, 7. 7 é o número da perfeição. Então, 6 dias o Senhor fez. No 7º ele descansou. Então, no 7º o reino será de Jesus. É o governo chamado milenar. Tudo será entregue a ele, porque a Bíblia diz: por ele, para ele, todas as coisas foram feitas e todas as coisas subsistem pelas palavras do seu poder. Se você creu em Jesus mais ou menos, você não creu. Se você creu em Jesus e creu no titio de Jesus, você não creu em Jesus. Porque não foi o Espírito Santo que te levou a crer. Foi a religião que te levou. Foi a história. Foi a sua razão tola que funcionou nisso. Quando o Espírito Santo vem, ele convence. Ele convence. Não há outro Salvador. Por quê? Porque você está falando do sangue de Jesus, do amor de Deus na sua vida. Então, essa relação da igreja com Jesus está no sangue dele, no seu Espírito, no Espírito Santo, que é o amor de Deus, que é o seu poder, é a sua graça, é a sua misericórdia, que é o projeto de salvação. Quando você inclui outras coisas, então você complicou. Mas vamos voltar aqui. Então, os 2000 anos. Se nós pensássemos que Jesus viria no ano 33, o que não vai ocorrer, evidentemente, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Não é porque pelo Cronos, não é? Mas é pelo profético. Porque o profético são os fatos que se dão no momento que estão profetizados na Bíblia. Esse momento que antecede, essa geração que antecede a vinda do Senhor Jesus. Isso aí está bem claro em todas as profecias para esse momento, e nós sabemos que estamos identificados com esse momento. Então, se Jesus viesse daqui no ano 33, nós teríamos 29 anos apenas para dizer às nossas gerações e ao mundo que se prepare para a vinda de Jesus. Pergunto eu, esse tempo seria pouco ou seria muito? A pergunta que eu fiz lá para os irmãos da União Soviética. Eles disseram, seria muito pouco. Eu disse, pois é. Então, nós chegamos, por quê? Porque as gerações elas estão vindo. E é preciso que uma geração se conscientize dessa realidade, de que a vinda do Senhor está próxima. Então, é preciso andar, porque o relógio não para. Nós paramos, mas o relógio não para. Então nós temos que correr, nós temos que andar. Andar enquanto é dia, diz a palavra, porque vem a noite quando não podeis mais. Trabalhar enquanto é dia, vem a noite quando não podeis mais trabalhar. Então nós chegamos a um momento profético que antecede a vinda do Senhor Jesus. Esse momento não exclui a sua ida antes disso. Jesus vem no ano 33, mas você pode vir hoje, pode ir hoje, amanhã, depois de amanhã. O que é que te impede? Não é verdade? Eu não quero. Falar a verdade, se você disser, você quer morrer? Eu não quero não, me deixa aqui mesmo por um pouco. Eu gosto disso aqui, não vou dizer que eu não gosto. Eu gosto com toda a luta, toda a dificuldade. Mas eu não tenho medo de morrer. Não, eu não tenho medo de morrer, eu também não tenho, não. Agora, eu não quero é furar a fila. Então veja aqui, nós temos que ter a experiência, nós temos que ter a consciência desse momento. Se nós não tivermos a consciência desse momento, nós não vamos caminhar. Nós vamos ficar fossilizados, ouvindo coisas todos os dias bonitas, coisas que nos interessam, até novidades, mas que não alimentam a alma, que não trazem a segurança,
o conforto, o consolo para sobrevivermos a essa condição que aí está. Então, pelo fato de estarmos vivendo um momento profético definido, porque esse momento profético está definido numa ênfase. Qual é a ênfase? A ênfase é corpo. O corpo precisa se preparar para ir embora, porque o corpo é a noiva. Quem faz esse preparo é o Espírito Santo. É a função dele. Ele só prepara uma noiva. Então, nesse preparo, ele quer se identificar. Jesus, que é o noivo, quer se identificar com a noiva. Diz: olha, como eu sou. Olha, eu sou assim. Como qualquer noivo, né? Ou se casa por internet. Depois vem a decepção. Só que Jesus, ele quer se revelar. Não é pela internet, ele quer se revelar com uma experiência profunda, porque você passa a amar o Senhor Jesus, não porque eu estou dizendo que você deve amar. Você vai passar a amar a Jesus porque você vai conhecê-lo de perto. Você vai ter intimidade com Ele. Você vai saber que a coisa mais importante do casamento, que é a segurança da noiva. Hoje, né, o casamento se tornou difícil, porque a noiva não tem mais segurança. E muito menos o noivo, né? Então, nós temos que entender que esse momento tem que estar discernido, com clareza. Porque você tem uma mensagem para o mundo. Você não tem uma mensagem para o mundo, você está dizendo as mesmices. Você está falando aquilo que todo mundo está dizendo? Por que você está falando? Porque você não tem revelação. Você não tem compromisso com a eternidade. Você tem compromisso com terridade, com as coisas aqui da vida, com o social, com isso. Não quer dizer que você não possa fazer o social, que você não deva. Não, isso não tem nada uma coisa com outra. Com excluído, com incluído, com isso aí. Está tudo muito bem. Mas a nossa preocupação, vejam só, meus irmãos, a ênfase para o momento é a ênfase do corpo, porque o corpo é a igreja de Cristo, que é a noiva. O Espírito Santo é que está fazendo isso, nessa relação de amor. Então ele está se revelando nesse grande amor. Então o amor de Deus em revelar Jesus ao homem através do Espírito Santo, que é através do próprio sangue de Jesus. Então você hoje está selado, está marcado com o sangue de Jesus. Por isso Deus te ama, porque você aceitou o projeto dele para a sua vida. Qual foi o projeto dele? O amor dele para com a sua vida. Então toda a expressão de Deus para o homem é revelar o amor dele por você. Aquilo que eu não faria para ninguém. E todas as pessoas aqui: eu vou dar meu filho para morrer por amor a você. Um inocente, pegar um neném, uma criança: não, vou dar o meu filho aqui para morrer para vocês aqui, né? Para ladrão, para isso, para assassino, para não sei o quê. Não faria um negócio desse, jamais. E Deus fez isso. Então a expressão de amor dele é muito profunda e é muito grande. É no sentido de que ele se deu a ponto de dar o seu próprio sangue, a sua própria vida. Esse amor que sela o compromisso com a eternidade. Então nós temos tanto da eternidade quanto nós temos o sangue do amor de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. São figuras. Por isso nós clamamos pelo sangue de Jesus. Por que nós clamamos? Nós clamamos porque é a nossa relação com Ele. Porque todas as vezes que nós valorizamos o ato de Deus em dar o seu Filho, então isso é computado como justiça. Nós somos justificados por essa fé. Então quando nós computamos, quando nós buscamos no sangue de Jesus, na figura do sangue, a nossa posição diante de Deus
quando nós nos sentimos indignos diante de Deus e apresentamos o projeto dele para nós, eu digo, eu sou fulano de tal, me conheço, eu sei quem eu sou e tudo isso, mas olha, Senhor, eu sei que tu não me aceitas, como não aceita homem nenhum, mas eu venho a ti pelo sangue do teu filho. Ele aceita, porque eu estou apresentando o quê? O Espírito Santo na minha vida. Eu aceitei Jesus, o meu Salvador, então Ele é o meu Salvador. Então eu tenho a marca dele. Qual é a marca do meu Salvador? É o Espírito Santo na minha vida. Estais selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. Nós podíamos transformar a igreja numa grande sociedade. O que ela é? Ela é uma sociedade em si, a mais perfeita, a mais organizada que pode existir. Existem várias, porque é uma construção humana. Mas ela é mais perfeita, porque nela não subsistem os interesses materiais, aqueles interesses que permeiam qualquer sociedade. Qual é o interesse? O interesse é único. O interesse é o mesmo de estarmos na eternidade. Nós não estamos brigando aqui por lugar, porque se fosse para brigar por lugar, para a eternidade, para começar eu não estava aqui. Eu não ia querer falar de uma bênção de salvação para um povo que amanhã toma meu lugar. Porque entre vocês todinhos aqui, e eu fico comigo mesmo. Mas o projeto é para todos os que creem. A salvação, então, é o benefício. E essa salvação, a minha outorgada, implica na minha responsabilidade de falar dela. Quando eu omito esse ato de Deus na minha vida, então eu estou simplesmente omitindo uma vida. Eu estou escondendo uma vida que não é minha e que eu tenho por obrigação de colocar à disposição de outros. Por isso, a palavra fala no amor, porque devemos ter uns para com os outros. Então, esse amor se reflete nisso. Eu posso estar falando aqui 10 pessoas que brigaram comigo um dia. Eu posso até ter minhas objeções a 10 pessoas, ou 20, ou 30, ou 50, mas quando eu falo de Jesus, isso não pode existir mais. Isso ficou para trás. O meu interesse é que eles recebam a mesma bênção que eu recebi. Então nisso, o amor está sendo exercido. Essa é a grande preocupação, foi a grande preocupação de Jesus com relação à sua igreja. O projeto de Deus tem que ser entendido nessa hora. E toda a nossa luta é essa, é entender o projeto. Por quê? Nós estamos terminando essa aula, depois vamos dar um descanso e vamos para outra, que é o objetivo final. O que nós temos que entender é que nós estamos num momento profético, nós temos uma responsabilidade, fomos chamados para entender esse momento profético. Podemos até não querer, podemos até abdicar, podemos deixar de lado, podemos escolher outra coisa, é o direito nosso. Mas o Senhor nos tem dado essa bênção, essa oportunidade. E acho até por sermos piores do que os outros. Não é porque nós somos melhores, nós somos piores. Tanto é assim que Deus nos tem abençoado. Porque Ele não escolheu os sãos, porque os sãos não precisam de remédio. O religioso não precisa disso. Ele tem a religião dele, está satisfeito com a religião dele. Mas nós não. Nós nos sentimos doentes, então nós buscamos o médico e buscamos o remédio. Esse é o segredo. Nós não somos melhores do que os outros. Os sãos não precisam de médico, mas que estão enfermos. E na grande mensagem dos últimos dias que Jesus menciona, Ele faz uma colocação onde
a necessidade de falar aos mancos, aos cegos, aos surdos e os aleijados, para trazer para a festa. Traze-os para a minha festa, porque ele chamou os bons e eles não vieram. Era o último dia, o banquete estava pronto, a festa estava pronta, ele tinha chamado todas as pessoas boas, todos os religiosos, pessoas extraordinárias, nós temos que reconhecer isso. Eu conheço, por exemplo, religiosos, são pessoas notáveis, sempre me dei muito bem com eles, de vários lugares, as pessoas assim, notáveis, pessoas que abdicaram de coisas que eu não abdicaria, eu jamais abdicaria. Então eu me sinto hoje naquela condição de um grupo que foi chamado só de gente boa, cego, surdo, manco e aleijado. O cego é aquele que não vê nada, né? Precisa ser guiado. O manco é aquele que ele não faz caminho certo, né? Não vai, qualquer pessoa pode ter defeito, né? Aqui não há crítica a isso. A pessoa, o manco, ele tem, você está com um defeito na perna, machucou, não é? Você está, é o que se chama de capenga. É isso? O coxo, às vezes, é até um problema de nascença, uma coisa qualquer, só vai no colo, né? O coxo. O aleijado, esse só vai mesmo, né? O coxo, ele não, o manco, ele não faz caminho reto. O coxo precisa ser ajudado e o aleijado é só no colo. E eu fico pensando, eu sou carregado, hoje tem a cadeirinha né, para carregar. Então, quando nós falamos nisso, evitamos até tocar nesse assunto, porque às vezes a pessoa se sente constrangida. Isso está na vida para qualquer pessoa aqui. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Então não há nenhuma... Não é? Hoje você vê pessoas como aquele grande cientista, né? Aquele astrônomo, físico, é um homem que dá nota no mundo inteiro a respeito do universo, e uma coisa extraordinária. Totalmente entrevado numa cadeira, mas é uma cabeça, não é? É uma coisa extraordinária, tudo que ele fala todo mundo ouve. Então o valor das pessoas está naquilo que elas são, naquilo que elas apresentam em si como fisicamente. Mas esse não é o problema. Mas nós fomos chamados para essa festa. E agora é o momento. É o momento. Nós estamos vindo. Não sou eu o dono, nem você. A igreja, a obra é de todos os que quiserem. De qualquer pessoa, o derramamento do Espírito é sobre toda a carne. Agora precisa saber o que a carne vai fazer com isso. E nossa luta tem sido essa: preservar o corpo. Cuidado com o corpo, com a igreja nesses últimos dias. É a instrução, é a orientação, é a exortação, é a experiência, é tudo aquilo que é necessário para que as pessoas vivam nessa posição. Por causa disso, então, nós hoje como obra, agora vou falar a palavra obra, e para terminar isso aqui, nós vivemos num contexto onde tudo se passa, em que tudo se passa à nossa volta, que se parece com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós queremos, se parece. E como nós temos que definir a nossa posição, é bom que nós façamos diferenças fundamentais, cristalinas, a respeito daquilo que nós cremos, porque fomos chamados para crer nisso. Não cremos porque nós criamos, não cremos porque nós quisemos, nós cremos porque o Espírito Santo nos trouxe para esse lugar, para essa posição, nesse momento, e nós temos que definir isso, porque se nós não definirmos essa nossa posição, evidentemente que outros vão definir, porque a obra de Deus, ela vai continuar. O Espírito Santo, ele quer pousar, ele quer usar a sua vida, mas você não quer, ele vai usar outro. Qual é o problema? Não é mesmo? Ele pode usar quem ele quiser. Então é um privilégio
para nós participarmos de uma operação do Espírito Santo dos últimos dias. A eternidade vai conferir isso. Se nós olvidarmos, se nós misturarmos com tudo que existe aí, sem definição, nós não somos corpo de Cristo, nós somos carne, um bolo de carne. Nós temos que ter identidade, nós temos caracteres genéticas, não é? Nós temos que ter caracteres genéticos daquele que nos chamou, da família eterna, como resultado de um pacto, de uma aliança da eternidade. Nós temos que ser o reflexo disso. Vamos parar aqui, vamos dar uns instantes, 10 minutos de intervalo, e vamos para a nossa última aula, onde nós vamos agora tratar diretamente do assunto. Por enquanto, nós ficamos bordeando, né? Todo mundo está pensando que já dei aula. Não, dei não. Vamos começar agora. E nós vamos ficar de pé,